Olá, gente, eu vou fazer um tutorial para vocês, passaporte para menores e autorização de viagem para menor para o exterior. São dois procedimentos distintos, mas que causam muita confusão para os brasileiros que aqui estão. Então, esse vídeo vai normalmente para pessoas que estejam na região de jurisdição do Consulado do Brasil em Sydney, que é New South Wales, Northern Territory e Queensland. Se você tiver qualquer outro estado da Austrália, esse vídeo pode não se aplicar porque é a área de competência da embaixada em Canberra. Então vamos lá. Primeira coisa a se fazer quando se trata de passaporte: Google Consulado do Brasil em Sydney, entra lá no item passaportes checklist. Primeira coisa a se fazer: requerimento para passaporte, preencher, clicar no link e vai abrir um link externo. A gente recomenda utilizar os provedores, os browsers Internet Explorer ou o Mozilla, porque o Google Chrome tem alguns problemas que o site fala que não é seguro, mas essa informação não é verdadeira. Pode passar esses passos adiante e ir para frente. Fotografia normalmente se tira no Post Office, que é normalmente o órgão credenciado para tirar foto para passaporte australiano, então a foto é aceita pelo Consulado do Brasil em Sydney. Documento original com foto não se aplica se a criança for menor de 18 anos. Aí é uma questão, certidão de nascimento. Se o bebê acabou de nascer e você está em dúvida como tirar o passaporte, você primeiro, para tirar um passaporte brasileiro, você tem que ter certidão de nascimento brasileira. Eu já fiz um vídeo informando como requerer a certidão de nascimento brasileira. Assista o vídeo se tiver dúvida ou entra no site do consulado, que lá está o passo a passo. Mas se o bebê ainda não tiver a certidão de nascimento brasileira, você pode fazer o pedido provisório colocando os dados da certidão de nascimento australiana. Lá em cima da certidão de nascimento australiana tem um número lá que você pode utilizar e colocar no website e ir adiante. E mais para frente, quando você for tirar a certidão de nascimento brasileira e efetuar o requerimento para passaporte, a gente vai conferir os documentos, ou eu, ou o pessoal lá do consulado em Sydney, e aí você vai ter que apresentar a certidão brasileira. Então, certidão de brasileiro, todos os documentos apresentados pelo consulado têm que ser originais, tá? Certidão de alistamento militar não se aplica para menores de 18 anos, situação eleitoral irregular também não se aplica para menores de 18 anos, e aí eles vão requerer o famoso Money Order, que é a taxa de pagamento, que é nada mais do que isso, que na nossa cabeça é um cheque administrativo. Então paga o valor referente à idade, lá estão os valores que você deve pagar. Se a criança já tiver um passaporte anterior, tem que apresentar esse passaporte original também, para que ele seja cancelado pelo consulado. Aí um passo muito importante aqui, se você estiver na região do Consulado do Brasil em Sydney, vocês têm que assinar a autorização de passaporte para menor, que é essa daqui. Esse formulário foi recentemente atualizado pelo Consulado do Brasil em Sydney. E tem que assinar na presença do notário público. Notário público não é juiz de paz. Notário público tem que pagar para você assinar na presença dele. Mas se você estiver em Queensland, você pode assinar esse documento em minha presença. Se você não estiver, se você estiver em Sydney, você pode assinar na presença lá do consulado. Na minha presença, para assinar na minha presença, entra no site do Consulado do Brasil em Sydney. Lá tem um item cônsul honorário. É só ver lá o link para assinar. E normalmente eu também publico na página Honorary Brazilian Consulate in Brisbane no Facebook. Segue essa página, que normalmente eu publico o calendário para o próximo mês, quando eu farei atendimento ao público em geral. Então, mãe e pai devem assinar esses formulários, independente da nacionalidade. Tem que apresentar, mãe e pai tem que apresentar os documentos, né, originais. Sendo brasileiro, tem que apresentar um documento de identidade brasileiro e a certidão de nascimento da criança. Se for fazer esse pedido via postal, né, assinando aqui comigo, sugere-se que envie os documentos para o consulado utilizando Express Post. Normalmente eu falo para utilizarem aquele satchel, que é aquele envelope plástico, para que se o documento volte, esteja chovendo ou aconteça alguma coisa, o envelope não rasgue e o documento fique perdido. Salva o tracking number. Existe o consulado, na verdade, recomenda que seja utilizado aquele envelope Platinum, porque é o mais seguro.
mas eu tenho visto bastante pessoas utilizarem esse outro envelope, Express Post Envelope. Assinou o formulário, manda os documentos para Sydney. Se assinar em minha presença, não é necessário enviar os originais lá para Sydney, desde que você traga as cópias para serem assinadas em minha presença. Falando agora sobre autorização de viagem, é um documento completamente diferente. A autorização de viagem, ela é feita para o menor normalmente que está lá no Brasil, para ele poder sair do Brasil. Se você quiser, eu não tenho poderes para autorizar esse formulário. Se você estiver em Queensland, você tem que assinar esse formulário na presença de um notário público. Depois que você assinar esse formulário na presença de um notário público, você tem que obter um selo chamado apostila, e para isso você tem que ir no Department of Foreign Affairs and Trade, que chama DFAT, D-F-A-T. Coloca no Google, coloca lá apostille, que é a apostila, e depois que você pegou o carimbo do notário público, ele vai colocar um carimbão aqui, e aí o DFAT vai certificar que a assinatura do notário é a assinatura do notário, e o notário vai certificar que a sua assinatura é a sua assinatura. Apresenta os documentos originais solicitados, e é isso. Caso você não queira fazer com o notário, você pode ir em Sydney diretamente lá no consulado, e o consulado vai colocar o selo deles, e esse documento vai ser utilizado lá no Brasil. Lembrando, esse documento normalmente é utilizado por pais e mães, onde que o pai está aqui e o menor está lá no Brasil, e aí esse documento é uma via só. Uma vez ele emitido, ele é emitido em duas vias, e aí ele é uma via retida pela Polícia Federal quando da saída do menor, e a outra via fica com o menor enquanto ele está viajando. A Austrália, normalmente quando você faz o requerimento de passaporte na Austrália, ele já vem com a autorização de viagem impressa no próprio passaporte, normalmente pelo prazo de validade do passaporte, a não ser que o pai e a mãe exijam o contrário. Beleza? Essas informações foram dadas dia 31 de agosto de 2018. Meu nome é Valmor Moraes, eu sou o cônsul honorário do Brasil aqui em Queensland. Esses procedimentos podem mudar. Toda e qualquer informação que o consulado em Sydney lhe providenciar, passaram por cima das informações aqui providenciadas, tá bom? Muito obrigado e até logo, boa noite.